Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Vamos iniciar mais uma aula de matemática, né? Hoje, dia 3 de agosto. Parabéns a todos os alunos que realizaram a atividade de ontem, tá bom? Fiquei muito feliz pela participação de vocês. Eu disponibilizei uma pasta onde vou guardar todos os materiais de matemática para vocês poderem acompanhar, assim como também vocês guardarem um link para poder usar na hora de estudar para a prova, tá bom? Assim como também acompanhar a frequência. Então, vamos lá para a aula de hoje. O objeto de conhecimento, a gente permanece estudando os sólidos geométricos, e o objeto de conhecimento específico, a gente vai conceituar pirâmides. Lembrando, né, que a gente estudou na aula passada o que são sólidos geométricos. A gente viu que tem dois tipos de sólidos geométricos, o grupo dos poliedros e os corpos redondos. Os poliedros são aqueles que vão possuir todas as faces planas, né? Faces planas são aquelas que têm duas dimensões. Elas são retas, né? Não vai ter nenhuma curva. E corpos redondos têm como característica principal possuir pelo menos uma curva. E a gente estudou os grupos dos prismas, né? O que são prismas? São poliedros cujas as faces laterais elas são sempre paralelogramas e vai possuir duas bases iguais. Essas bases são essas aqui, ó, essa base de cima e essa de baixo. Essas bases sempre vão ser iguais e paralelas, elas estão uma acima da outra, tá bom? E as faces laterais são o restante, o que sobra, essa parte aqui ao redor, que vão ser sempre paralelogramas, né? São em formato de um retângulo. A gente estudou também os elementos de um sólido geométrico, que são as faces, a aresta e o vértice. Então, esse sólido aqui é um cubo, né? Esse cubo, ele possui quantas arestas? Arestas é o quê? Arestas é as linhas que formam o desenho. Então, todas essas linhas aqui, ao contar, vai dar um total de 12 arestas para ele, tá certo? Vértice, né? O vértice é o ponto, né, que é formado pelo encontro de arestas. Então, observa aqui que ó, tem um, dois, três, vai formar um vértice aqui. Então, cada um desses pontos é chamado de vértice. E a face, né, é o lado, né, o lado do nosso sólido geométrico, que é formado tanto pelos vértices como também por arestas. A gente viu as principais características dos prismas, que são o quê? Né? Todo prisma ele tem duas bases paralelas e iguais, e ela tem faces laterais retangular. Preste atenção, né, nessa característica. As faces laterais de um prisma vai ser sempre retangular, um paralelograma. E ela vai ter duas bases, né? Uma acima, outra embaixo aqui, que vai ser sempre paralela e igual. Agora falando sobre pirâmides, né, que é o nosso objetivo da aula de hoje, a pirâmide também é outro tipo de poliedro e ela também é definida de acordo com uma característica específica para ela. A pirâmide ela possui apenas uma base, observem aqui na imagem, ó. E as demais elas são chamadas de face lateral, que é essa parte azul aqui. Então a gente tem um vértice, né, que é um encontro, né, dessas arestas, a aresta que é as linhas que vão formar cada uma delas e também as faces. Toda pirâmide ela tem face lateral triangular. A gente viu que lá no prisma, todo prisma possui face lateral retangular, ou em formato de um paralelograma. E aqui a gente vai ter sempre triangular. Outra característica é que o nome da pirâmide também é definido de acordo com a forma da base dela. Então, essa base aqui ela possui 4, né? Ó. Essa base aqui ela vai possuir 4 lados. Então, a pirâmide de base quadrangular. Pirâmide de base pentagonal, porque aqui tem 5 lados. E pirâmide de base hexagonal tem 6 lados. Como é que funciona a planificação de um sólido geométrico, né? A planificação de um sólido geométrico é a figura geométrica plana formada pela superfície desse sólido.
Então, esse sólido geométrico, a gente viu que os sólidos geométricos eles são tridimensionais, ou seja, ele possui 3 dimensões: comprimento, altura e largura. Quando a gente abre esses sólidos geométricos em forma do desenho, a gente vai obter figuras, né, bidimensionais, com apenas 2 dimensões. Como, por exemplo, aqui, ó, o cubo, quando a gente abre todo, a gente vai obter um total de quantos quadrados? 6 quadrados. Observe que a planificação, né, de um sólido geométrico é a apresentação de todas as formas que constituem sua superfície. Então, se o cubo é formado por quadrado, a planificação vai ser formada por quadrados, tá certo? Ou seja, de 2 dimensões. Essas planificações são usadas de várias maneiras, como para calcular a área da superfície de um sólido. Observe o seguinte: se eu for fazer a planificação de uma pirâmide e para formar uma pirâmide eu não tenho nenhum círculo, então não tem sentido eu marcar uma alternativa que contém algum círculo. As pirâmides são sólidos formados por uma base, que pode ser qualquer polígono, e por face lateral, que são obrigatoriamente triângulos. Observem que o polígono aqui, por que pode ser qualquer polígono? Lembre-se que o nome dela é de acordo com o polígono que está na base. Então, obrigatoriamente, né, a face lateral, elas têm triângulos. A planificação da pirâmide sempre terá um polígono e alguns triângulos. Perceba que o número de lados da base de uma pirâmide é igual ao número de triângulos que aparece na sua planificação. Então, aqui, ó, a quantidade que tem na base é a quantidade que tem na planificação, que ficou em formato de uma estrela. Observe também que o triângulo, não necessariamente, eles são congruentes. Esses triângulos não precisam ser iguais. Eles só vão ser igual quando o polígono de base é regular, mas não é necessariamente sempre que precisa ser. Os prismas. A gente viu, pessoal, uma das principais diferenças entre o prisma e a pirâmide é que a pirâmide ela vai possuir apenas uma base. E a face lateral da pirâmide vai ser sempre um triângulo. E no prisma, né, são sólidos geométricos formados por 2 bases, que são polígonos qualquer congruentes. Essas 2 bases são iguais, essa de cima e essa de baixo é igual. E por faces laterais, que são sempre paralelogramas. Nos prismas, a quantidade de face lateral também é igual ao número de lados de uma de suas bases. Sendo assim, sua planificação sempre vai apresentar 2 polígonos congruentes e alguns paralelogramas, que só serão todos iguais se a base do prisma for regular. Pessoal, obrigada. Até a próxima aula. Vocês podem acompanhar pelo livro. Vou colocar o livro lá no formulário, né? Aqui no formulário abaixo. A página do livro que vocês devem acompanhar, assim como eu também vou disponibilizar o Drive com todo o material. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá bom? Até mais!